Olá, meus irmãos, boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, dando boas-vindas a todos que estão nos assistindo pelo canal da igreja no YouTube, estão nos acompanhando. Eu oro pedindo a Deus para que o Senhor fale ao seu coração essa noite, neste momento que nós vamos ter o culto. Lembrando a todos que nós estamos no mês de missões mundiais, tá bom? E você vai ver momentos missionários com os missionários que a igreja apoia em alguns países, tá bom? Desde já ore e procure participar, procure interagir nesse mês de missões mundiais, tá? Nesse momento nós vamos ter um hino, tá bom? E nós vamos adorar o nosso Deus, que é digno de louvor e de toda adoração. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Boa noite, igreja. João 4, 23 e 24. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Espírito e verdade.
espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos, em espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É meu prazer, é meu louvar, ministrando louvor. É meu prazer, é meu louvar, ministrando louvor. Meus irmãos, nesse momento nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo direção a Ele para este culto, pedindo direção para que Ele fale ao nosso coração, através da palavra do Senhor, tá bom? Feche seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos reunidos, Senhor Deus, em Teu nome, para adorar a Ti, para louvar a Ti, Senhor, nosso Deus. Tu és o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós temos que Te adorar, Senhor Deus, porque Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Senhor, Tu és Deus. Tu és aquele, Senhor, que dirige e controla todas as coisas. Tu fizeste o céu, a terra e tudo o que existe, Senhor Deus. Por isso nós Te adoramos. Por isso nós Te bendizemos, Senhor Deus. Exaltamos o Teu nome. Queremos, Senhor Deus, clamar a Ti. Queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito. É por isso, Senhor Deus, que eu oro pedindo a Tua direção para a vida dos nossos irmãos que estão em casa, que estão em outros estados, em outros países, para que o Senhor fale conosco, fale com cada um, Senhor. O Senhor conhece e sabe a vida, o coração e a mente de cada um. O Senhor conhece o que nós precisamos, como nós estamos. O Senhor nos conhece por completo, Senhor Deus. É por isso que pedimos a Tua direção para nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter o momento missionário, lembrando que nós estamos em missões mundiais. Esse mês a igreja está enfatizando missões mundiais, tá? Então nós vamos ter no momento missionário o Ronaldo e a Thalita, que eles estão lá no Timor-Leste, tá bom? Ronaldo e Thalita, que estão no Timor-Leste, nós vamos ter notícias deles, tá bom? Acompanhe nesse momento. Olá, irmãos da Igreja Batista Dom Pedro, em Manaus. Aqui é o missionário Ronaldo Fernandes. Quero agradecer aos irmãos as orações, as ofertas, todo o apoio que os irmãos têm dado à minha família. Atualmente estamos em Fortaleza, junto com a nossa igreja local, vivendo esse período de transição ministerial, como também esse período diferente na história da humanidade, esse período de pandemia. Temos orado pelos irmãos de Manaus, pelos irmãos do Norte, constantemente. Sabemos que Deus tem um propósito para tudo. Quero pedir suas orações para que Deus continue protegendo a nossa família. Até agora não fomos contaminados, há muitos casos aqui em Fortaleza.
Pedimos que a vontade do Senhor seja feita. Pedimos também pela saúde do Estevão. Graças a Deus ganhamos na justiça o tratamento completo e ele está tendo terapias semanalmente, diariamente. Peço que os irmãos orem pelo desenvolvimento dele e também pelo crescimento espiritual da nossa família. Temos orado, buscado ao Senhor a direção de Deus para o novo campo. Agradecemos muito todo o apoio dos irmãos, o encorajamento e que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. É uma grande alegria, um prazer imenso poder estar mais uma vez junto com os irmãos nos nossos cultos, agora online. Neste mês de março, nós estaremos dando ênfase a missões mundiais. O tema da campanha de missões mundiais é Viva o Poder de Transformar. E como a nossa igreja sempre tem trabalhado os temas das campanhas de missões mundiais, neste mês de março, quando também teremos as nossas conferências de missões mundiais, nos dias 27 e 28, nós estaremos dando ênfase a este tema. Como nós estamos também trabalhando o tema neste semestre da necessidade de fortalecermos a família como instituição, o tema deste mês aqui em nossa igreja é Fortalecendo a Família, Vivamos o Poder Transformador. E a divisa para este tema está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Nós convidamos o pastor Eduardo Luz para ser o nosso preletor das nossas conferências de missões mundiais, que vão acontecer nos dias 27 e 28 de março. Nós ainda estaremos com os cultos sendo online. Talvez até lá nós possamos estar gravando já ao vivo, mas o pastor Eduardo Luz fará a sua gravação lá da sua cidade. E eu oro para que este período seja um tempo de fortalecimento das nossas famílias, um fortalecimento da visão da igreja quanto a missões, e quero encorajar você a estar participando durante todo o mês de março, quando através dos nossos vídeos, através dos cultos, nós estaremos dando ênfase ao nosso tema de missões mundiais. Eu gostaria hoje à noite, introduzindo as mensagens do mês de março, trazer como tema para a nossa meditação de hoje à noite o texto de 2 Timóteo 1,7. Eu quero fazer uma exposição exatamente na divisa que estará sendo a base do nosso tema de missões mundiais agora no mês de março. E eu quero desafiar você a estar estudando a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, a estar relendo. Eu sei que muitos dos irmãos já fizeram estas leituras, mas sempre é propício ler, revisar e nos aprofundar nas Escrituras. Eu gostaria de orar neste instante, antes de nós iniciarmos a exposição. Pai querido, muito obrigado por mais este tempo que o Senhor permite para nós como igreja estarmos aqui reunidos. Eu oro para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Quero te agradecer por estarmos podendo participar das conferências de missões mundiais que acontecerão em nossa igreja no final deste mês, e oro para que ao longo desses próximos dias, enquanto nos preparamos para este momento, que o Senhor esteja preparando os nossos corações para sermos desafiados a viver este poder transformador que é a presença do Teu Espírito em nossas vidas. Nos conduz durante este tempo, fala aos nossos corações. É o que eu te peço,
em nome de Jesus. Amém. Antes de entrarmos propriamente no texto de 2 Timóteo 1,7, é preciso termos um resumo do que está por trás deste texto que nós iremos abordar. Ou seja, em outras palavras, nós vamos rapidamente trazer aqui um pano de fundo para este texto. Então vejamos aqui. Esta segunda epístola de Paulo a Timóteo, Timóteo que era discípulo e colaborador de Paulo, tem um tom especialmente dramático. Segundo alguns, os testemunhos que nós encontramos aqui nesta epístola, a sua redação, a maneira como o apóstolo Paulo se expressa, nos levam a situar como época em que ele escreveu esta carta, o período em que Nero era o imperador, por volta dos anos 66, 67 depois de Cristo. Quando o apóstolo, então, conforme nós podemos ver em alguns textos aqui da própria epístola, se encontrava preso. Eu destaco aqui o capítulo 2, versículo 9, onde nós lemos: pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Ainda eu destaco aqui no capítulo 1, versículos 8 e também o 16 e o 17, o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. E no versículo 16 lemos: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Portanto, quando o apóstolo Paulo escreveu esta epístola, ele estava encarcerado. Agora, a título de observação, o apóstolo Paulo chegou a ser preso anteriormente, mas desta vez, conforme nós podemos ver aqui nos versículos já lidos e outros desta epístola, a situação em que ele se encontrava era bastante diferente da sua primeira prisão. Ele mesmo diz que as condições do seu cativeiro eram agora tão duras que, inclusive, como acabei de ler aqui no versículo 9, ele estava sendo tratado como um malfeitor. Por ocasião da sua primeira prisão, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 20, versículo 30, ele tinha uma certa liberdade, a ponto de que ele estava vivendo, digamos, num regime de prisão aberto. Mas aqui ele está sendo tratado de uma forma totalmente diferente, como ele mesmo diz aqui, como um malfeitor. E no versículo 16 ele faz menção das algemas a que ele está sujeito. E o término previsível das suas expectativas para si era o de uma execução em breve, conforme lemos aqui no capítulo 4, versículos 6 a 8, onde lemos: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. A gravidade dessa situação pessoal do apóstolo haveria de ser acrescida a uma grande tristeza. Quer dizer, além dele estar nesta condição de prisioneiro, ele também teve que lidar com o comportamento de alguns dos seus cooperadores, como Demas e Alexandre, o latoeiro, como ele menciona aqui no capítulo 4, versículos 10 e 14, um comportamento que não estava sendo um comportamento que glorificasse ao Senhor, um comportamento mau. E também por se ver esquecido por outros em circunstâncias muito difíceis e angustiantes, como ele menciona aqui no versículo 16, quando lemos: na minha primeira defesa ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado. Ele conclui a sua fala aqui neste versículo. É provável, além do mais, que a sua saúde estivesse debilitada na prisão e que necessitasse da indispensável roupa de frio, como nós encontramos registrado aqui no capítulo 4, versículo 13. Tudo isso lhe ocorria quando somente tinha Lucas ao seu lado, conforme ele menciona no versículo 11 do capítulo 4, pois os seus outros cooperadores se encontravam ausentes de Roma, dedicados ao cumprimento de suas respectivas tarefas, responsabilidades e ministérios. Esse desfavorável acúmulo de circunstâncias explica a insistência com que Paulo roga a Timóteo, aqui no capítulo 4, versículo 9, quando ele diz: procura vir ter comigo depressa. E no versículo 21 ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Tem-se dito que esta epístola representa ou é apresentada como o testemunho espiritual do apóstolo Paulo. E esse testemunho dele aqui é apresentado como um testamento do seu ministério. Aqui, ele exorta o seu filho amado a manter-se fiel e a não se envergonhar de ser testemunha de Jesus Cristo, conforme nós encontramos no relato do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 13. E o encarrega de anunciar com diligência o Evangelho. Nós encontramos evidência disto no capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 2. E também de admoestar com prudência os crentes, de corrigi-los com humildade e de estar disposto a fazer frente às dificuldades como um bom soldado de Jesus Cristo. A epístola também previne Timóteo contra as condutas desviadas que algum dia poderiam chegar a introduzir-se na igreja, quando então pessoas tendo uma forma de piedade, conforme ele menciona aqui no capítulo 3, versículo 5, homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, é o que nós encontramos aqui no capítulo 3, versículo 8, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ele menciona aqui no capítulo 4, versículo 4. Diante do previsível final próximo da sua vinda, como nós já mencionamos aqui nos versículos 6 a 8 do capítulo 4,
o apóstolo aconselha o seu discípulo sobre o melhor cumprimento da responsabilidade pastoral que lhe havia sido incumbido. No capítulo 1, versículo 6, nós lemos: que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. No capítulo 2, versículo 1, nós lemos: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E no capítulo 4, versículo 5, lemos: faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esta carta é concluída com uma série de instruções, lembranças pessoais e saudações. O destinatário, é óbvio, é Timóteo. A sua leal companhia e fiel colaboração foram uma ajuda constante e essencial no trabalho missionário do apóstolo Paulo. Desde os primeiros momentos, se estabeleceram entre eles um relacionamento que nunca foi quebrado, um relacionamento de confiança, um relacionamento de amizade. Desse relacionamento, são testemunho fidedigno as repetidas menções a Timóteo que o apóstolo Paulo faz, tanto no livro de Atos, como também em 8 de suas 13 cartas. E o fato também de que, além dessas menções, ele lhe dirige 2 epístolas nas quais ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele é chamado de amado filho. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo chegou a Listra, conheceu Timóteo, que vivia ali. Timóteo era um jovem de aproximadamente 20 anos, filho de uma mulher judia que havia se convertido ao Evangelho. O pai de Timóteo era um homem grego. E o apóstolo Paulo inclui Timóteo naquele grupo missionário que muito em breve haveria de levar à Europa o primeiro anúncio do Evangelho. Mais tarde, passado alguns anos, o jovem discípulo receberia o encargo de zelar pela boa doutrina na Ásia Menor e de impedir possíveis desvios doutrinários e outros ensinamentos falsos e destrutivos. Diante disso, vamos atentar para o que diz o texto que nós vamos agora nos aprofundar, aqui em 2 Timóteo 1,7, onde nós lemos: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Russell Shedd faz um comentário muito interessante sobre este texto. Para ele, é a tríplice graça que o pastor recebe. Poder, que quer dizer o caráter para saber exercer a autoridade sem a arrogância. O amor, que traz o equilíbrio ao poder. E a moderação, que é a saúde mental, a sobriedade. Assim, o pastor é mestre de si e do rebanho também. Mas o que eu quero destacar neste momento é que quando uma pessoa se converte ao Senhor, Deus dá o seu Espírito a ela. E o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que este Espírito não é de timidez ou covardia, mas de coragem, poder,
amor, moderação. Assim, Paulo começa seu apelo lembrando a Timóteo seu próprio dom do Espírito para o ministério. Espírito que lhe deu o necessário poder, amor e mente sadia para cumprir cabalmente o seu ministério. Tendo como base que o Espírito citado por Paulo aqui é o Espírito Santo de Deus, vejamos em que compreende esse poder, amor e moderação que Deus tem dado aos seus filhos. Primeiramente, eu gostaria, tratando sobre o espírito de poder, responder a uma pergunta. O que é poder? Primeiramente, vamos observar o que o mundo pensa sobre o poder. A palavra poder consiste em significados muito complexos. Para o mundo, ter poder significa, mesmo que inconscientemente, um ser que tem domínio sobre outro, ou seja, uma pessoa que está sobre outra pessoa, isto é, maior autoridade. O dicionário Aurélio nos incita que poder é ter faculdade de, ter possibilidade de, ou autorização para, ter força para, ter calma, paciência para, ter o direito, a razão, o motivo de, a influência ou poder sobre. E muitas outras colocações são feitas no dicionário acerca do poder. Outras áreas acadêmicas ainda nos passam várias informações e significados dos mais variados, se é que nós podemos dizer de outros tipos de poder, como, por exemplo, poder aquisitivo, poder executivo, poder judiciário, poder moderador, poder nacional, enfim. Estar com autoridade maior que algo ou alguém é estar acima, digamos, em um padrão maior. E é muito importante que nós estejamos examinando nossas mentes à luz da palavra para ver se este conceito de poder não é o que está me influenciando nos meus relacionamentos e, consequentemente, como cristãos em nossos ministérios também. Mas é muito importante destacar que quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre o espírito de poder, ele está dizendo nada mais que a autoridade que Deus nos deu é maior e mais ampla e até mais complexa de todos os significados que o mundo abrange sobre o poder. O poder do qual o apóstolo Paulo fala que Timóteo recebeu está no próprio Espírito de Deus. Por isso, diz-se de um dom espiritual. Fica claro para nós que Paulo deixa os meios indiretos usados por Deus para moldar o caráter cristão de Timóteo, como, por exemplo, a sua mãe, sua avó, seus amigos, para enfocar um dom diretamente dado por Deus a ele, conforme nós podemos ver aqui no capítulo 1, versículo 6, quando ele diz: por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos. Que dom da graça de Deus foi este? Nós não sabemos, nem de leve, pelo simples fato de não nos ter sido revelado isso aqui. Nós não temos a liberdade de ir além do que está
nas Escrituras. No entanto, nós podemos fazer aqui uma conjectura, desde que ressalvemos que se trata apenas de uma suposição. E o que está claro, tanto neste versículo aqui, que eu acabei de ler, como também numa referência similar aqui no capítulo 4, versículo 14, quando nós lemos... Aliás, é 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 14, quando nós lemos: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia com a imposição das mãos de presbíteros. Observando estes dois versículos, nós percebemos a menção da imposição de mãos e parecem referir-se ao que nós podemos chamar aqui de sua ordenação ao ministério pastoral. Sendo assim, o dom em questão seria um dom que Deus lhe dera relacionado com o seu ministério pastoral, ou seja, a autoridade e o poder para que ele então fosse um ministro do Evangelho. Deus, colocando em nós o espírito de poder, podemos estar confiantes de que Ele nos capacita para o exercício do ministério que Ele nos confiou. Agora, vamos para o espírito de amor. Paulo, antes de definir o Evangelho, fala a Timóteo para não se envergonhar do mesmo. Poderíamos, quem sabe, comparar o envergonhar-se do Evangelho com a falta de amor pelas pessoas. Pois não vejo como se orgulhar do Evangelho e odiar as pessoas. E do mesmo modo, não vejo como amar as pessoas e odiar o Evangelho, ou se envergonhar do Evangelho, ou não ter prazer no Evangelho. Um ato está ligado ao outro, podemos dizer assim. Há dois caminhos: amar as pessoas é gloriar-se do Evangelho. Odiar as pessoas é tanto envergonhar-se do Evangelho como estar envergonhado perante Jesus, que lhe ama. A tentação é forte e insidiosa. Se Timóteo não a sentisse, Paulo não o exortaria nestes termos, como aqui encontramos. Se o próprio Paulo nunca tivesse se sentido exposto a ela, a tentação, não teria tido que se expressar alguns anos antes com tanta veemência, quando ele disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Com efeito, se esta não fosse uma tentação corriqueira, o Senhor Jesus não teria necessitado de advertir solenemente os apóstolos, aos seus discípulos quanto a isto. Envergonhar-se do Evangelho é falta de amor. Se realmente recebemos este espírito de amor, assim como Timóteo, Paulo e os apóstolos e todos os ministros do Evangelho, estaremos com toda a convicção dispostos a não nos envergonharmos do Evangelho, mesmo que seja necessário sofrer por e através do Evangelho. Timóteo não deve, portanto, envergonhar-se do Evangelho,
mas tomar parte do sofrimento por ele. Sendo fraco em si mesmo, poderia ser fortalecido pelo poder de Deus, para assim suportar os sofrimentos, suportar as adversidades. E isso era necessário, pois o Evangelho de Cristo crucificado, loucura para alguns e pedra de tropeço para outros, sempre despertou a oposição. E opondo-se à mensagem, as pessoas se colocam, obviamente, contra os mensageiros também, que, deste modo, como o apóstolo Paulo aqui estava sofrendo por causa do Evangelho. Não há melhor forma de concluir o Espírito do amor de Deus senão através de seu ato de entregar o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este ato de dar que o amor de Deus nos proporciona onde quer que estejamos. E esta é a minha e a sua condição hoje, como ministros do Evangelho. Glorificar a Deus, anunciando Jesus Cristo. E, finalmente, o espírito de moderação. Num significado mais simples, moderação poderia ser o ato ou efeito de moderar-se, de se tornar menor, diminuição, minoração, redução, ou qualidade que consiste em evitar excessos, prudência, comedimento. A importância da moderação é porque o sentido desta palavra no original denota a questão do domínio próprio, ou seja, o aperfeiçoamento da moderação. O Espírito de Deus nos ensina a termos domínios dos nossos próprios desejos e até mesmo dos nossos pensamentos. Nem estou falando aqui dos desejos e pensamentos que sejam maus contra o Senhor, mas que nos prejudicam no ministério pastoral e até mesmo na vida cristã. Pensamentos que nos levam a viver uma vida cristã infrutífera. Ser moderado significa ter uma vida sábia diante das circunstâncias da vida, nas decisões a serem tomadas e nos aspectos dos desejos também. Poderíamos dizer ainda, em um paralelo, que moderação é ter sabedoria. Mas o que vem a ser sabedoria de fato? Sabedoria consiste em a pessoa prudente e sábia estar apontando para Cristo. Os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas com quem nos relacionamos dia a dia estão olhando para as nossas vidas. Não pensem que as pessoas só vão ouvir o Evangelho quando entram num ambiente litúrgico, quando vão para um prédio onde está indicado no endereço que é uma igreja evangélica. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos olhando. Então, ser sábio, ser prudente, é estar diuturnamente apontando para Cristo. E nesta conjuntura em que nós estamos, é uma grandíssima oportunidade que todos nós temos para que as pessoas, através do nosso testemunho, entendam que Jesus Cristo é a única solução para os problemas do coração do homem. Gostaria de fazer algumas perguntas para aplicarmos o que nós acabamos de ver aqui. De que maneira
uma correta definição do poder de Deus pode afetar a nossa vida. Em que consiste para você o poder de Deus? De que modo praticar este texto aqui de 2 Timóteo 1,7 poderia fortalecer Timóteo para o seu ministério? De que maneira nós nos envergonhamos do nome de Cristo, de outros crentes e do Evangelho? Como você poderia usar este texto para ensinar as pessoas convertidas de que o Espírito de Deus nos dá força e ânimo para suportar as adversidades, para suportar as dificuldades, para enfrentar os problemas? O que você fará esta semana para começar ou para fortalecer o seu impacto sobre a vida de outras pessoas, começando na sua própria casa, com seus familiares, com a sua família? Lembrem-se, irmãos, nós precisamos fortalecer a família e precisamos começar a fazer isso com a nossa própria família. Como você pode praticar a verdade aqui do verso 7 de 2 Timóteo, capítulo 1, para lhe ajudar a falar a outros sobre o Evangelho e para lhe resguardar de se envergonhar do Evangelho? Eu quero concluir dizendo que no decorrer desta carta está a convicção que Paulo tinha de que Deus falou através de seus profetas e apóstolos e que esta singular revelação, a fé, a verdade, a palavra, o Evangelho, a sã doutrina, foi confiada à igreja como um tesouro sagrado ou um depósito. Nós temos este tesouro e ele está dentro de nós. É o poder de Deus, é a palavra de Deus que está dentro de nós. E Timóteo foi chamado a ser fiel em sua geração. Eu pergunto, onde estão os homens e mulheres? Onde estão os jovens dispostos a serem fiéis nos nossos dias? Tais pessoas são necessárias com urgência. Precisamos de homens e mulheres que sejam fiéis ao seu chamado. Sem dúvida, a nossa preocupação será: mas quem é capaz de tudo isso? E normalmente nós pensamos que alguém, para se tornar um pastor ou para ser um missionário, precisa ir para um seminário teológico e ter uma formação acadêmica. Isto é importante. Mas, meus irmãos, quem forma um pastor, quem forma um missionário, um obreiro, é a igreja local. Somos nós todos responsáveis para pregar o Evangelho. E se este é o seu pensamento, é a sua pergunta, mas quem é capaz de tudo isso? Precisamos considerar duas expressões bem curtas nos versículos finais desta carta de 2 Timóteo. O primeiro está no verso 22, onde nós lemos: o Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Isto foi escrito para toda a igreja. Segundo, no verso 18, nós lemos: a Ele seja a glória
para todos sempre. Amém. Só a parte B do versículo 18. O que nós observamos? Primeiro, ele recebeu a graça de Cristo. Dele a graça, a ele a glória. Não devemos, em toda a nossa vida e em todo o nosso serviço cristão, ter outro desejo ou outra filosofia a não ser esta: a Ele seja a glória, ao Senhor. Ele é digno de toda honra e glória. Portanto, nós precisamos de estar cientes do que o Espírito Santo de Deus é quem nos capacita, ou seja, Ele nos dá todo o poder, todo o amor, toda a moderação necessária para exercermos os nossos ministérios. É preciso lembrar a cada dia dos dons que Deus nos permite ter para uma capacitação maior. Lembrando-nos de que o apóstolo Paulo, antes de falar a Timóteo do dom que havia recebido, ele disse: não se envergonhe do Evangelho. Irmãos, que tenhamos em mente principalmente o que Jesus passou em nosso lugar. Jesus Cristo se entregou por mim e por você. Esta foi a grande vitória de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos então vivê-la coerentemente. Que neste mês de março nós possamos meditar sobre este tema. Que nos preparemos para as nossas conferências de missões mundiais com entendimento. Nós não queremos ter uma conferência apenas por ter. Nós queremos, de fato, edificar a nossa igreja. Queremos ser edificados. Queremos colocar mais um tijolinho nesta edificação. O Senhor tem nos permitido continuar vivos. Quantos pastores partiram? Quantos missionários partiram nestes últimos meses? Mas nós estamos aqui ainda. Que nós possamos, como embaixadores de Cristo, como mensageiros do Evangelho, manifestar através do nosso viver, através das nossas vidas, e viver como cristãos é ministério, o poder de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Eu oro para que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conceda a graça de não sermos abatidos em meio a toda esta situação que estamos passando no mundo. Eu oro pelo fortalecimento da nossa igreja local e das nossas igrejas co-irmãs. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que neste mês de março, quando estaremos meditando sobre este tema, o poder transformador que há em nós, na pessoa do Teu Espírito Santo, seja de fato evidenciado através do nosso testemunho, através do nosso estilo de vida. Abençoa o pastor Eduardo Luz, que estará conosco no final do mês. E peço que, ao retornarmos aos nossos cultos presenciais, nós possamos vir entendendo que somos sal da terra e luz do mundo. Que nós possamos voltar para os cultos presenciais com a consciência de que onde nós estivermos, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer lugar, somos ministros de Cristo, em cujo nome nós oramos, e com ações de graças. Amém. Vamos nos
Meus irmãos, para finalizar, eu vou dar alguns avisos a vocês, tá bom? Você pode acompanhar também aí pelo vídeo, pelos anúncios e também pelo canal da igreja no WhatsApp, você pode ter mais informações. É a campanha do quilo, tá? A campanha do quilo continua. Maiores informações está aí passando no vídeo. Você pode entrar em contato por WhatsApp com o pastor Almir, com o Adessandro, tá bom? Mandar mensagem para eles se você quiser ajudar de alguma maneira, procure cada um deles, tá? Tem também o dízimo e a promessa de fé. Você pode fazer isso através de transferência eletrônica, usando o Pix também. Pix é muito rápido, é muito fácil de se fazer, é seguro. O Pix vai estar aparecendo aí, é o CNPJ da igreja, tá bom? E depois que você fizer isso, você avisa a tesoureira, tá bom? A irmã Dejane está aparecendo aí o nome e o contato dela, para você deixá-la informada, tá bom? Olá, sou a missionária Rosemary, capelã hospitalar da Igreja Batista em Dom Pedro. Estou aqui para afirmar a importância da vacinação contra a Covid. Como vocês já devem saber, as vacinas foram testadas e aprovadas em todas as fases e não tem casos relevantes de efeitos colaterais. Então, não há motivos para temer a vacina, né? A vacina é a forma mais eficaz contra a Covid neste momento. Não se deixe enganar com falsas notícias que você ouve por aí contra a vacinação. A gente fica recebendo pelo WhatsApp, vê no Facebook, vê no Instagram, nas redes sociais, até mesmo entre vizinhos, alguns comentários contra essa vacina, o medo. Mas não escute isso, tá? Porque essas vacinas já foram testadas, já foram aprovadas, já passaram por todas as fases. Isso é uma coisa que não começou agora, já vem esses testes sendo feitos há muito tempo. E, é claro, se intensificou por causa dessa pandemia. As pesquisas, mas elas já estão... quantos por cento de eficaz? 70%, tem 90%. Então não tem por que de se temer, tá bom? Vacinar-se é um ato solidário de cuidado e respeito com o outro. Vacinados, poderemos voltar a fazer obras missionárias. Olha que bênção ir para poder ir fazer missões, né? E evangelizar nas ruas. A misericórdia aí também atender, levar as suas sopas, né? E nós da capelania poderemos visitar os pacientes hospitalizados, poderemos voltar a ter comunhão com os irmãos. Ai, que saudade daquele tempo que a gente podia tomar um café junto, se reunir, se abraçar, se beijar, ouvir as ministrações, né? Então, irmãos, não tema, vacine-se, né? Enfim, vocês podem entender que se todos estiverem vacinados, voltaremos a ter uma vida normal, não é isso? Né? Então, por que temer tomar vacina? Eu estou ansiosa para chegar o meu dia. Eu só tenho 62 anos. Eu acredito que começa terça ou quarta-feira, semana que vem. É uma esperança. Foi o meio que nós encontramos de salvar vidas humanas. Então, pense bem antes de dizer que não vai se vacinar. Mas, não esqueça de uma coisa, porque eu já ia esquecendo de avisar que continue usando máscara, né? Continue usando a máscara, continue usando álcool gel 70 e higienizando suas mãos com água e sabão. Pois, segundo os especialistas, o sistema imunológico leva, em média, 2 semanas após a aplicação da segunda dose da vacina, né? Para criar anticorpos neutralizantes capazes de barrar a entrada desses vírus nas nossas células. Então, irmãos,
continue se prevenindo, mas vem, junte-se a nós e vacine-se. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um, a vida da sua família. Vamos orar nesse momento, encerrando esse culto abençoado, culto edificante pelo nosso Deus. E meus irmãos, continuem firmes no Senhor Jesus, continuem firmes na fé do nosso Senhor. Não pense que o Senhor nos abandonou, nos deixou. Ele ainda está conosco, Ele sempre vai estar conosco, é promessa dEle. Um dia nós estaremos com Ele, mas enquanto Ele ainda não vem, vamos viver aqui nessa terra pela fé, buscando ao Senhor e fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu servo, o pastor João. Abençoe a sua vida, a vida da sua família, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos ouvir a Tua palavra, a pregação, Senhor Deus, da Tua palavra que transforma a nossa vida, para a gente poder servir também, Senhor Deus, a Ti, sendo instrumento, canal de bênção para a vida das outras pessoas. Te agradecemos, Senhor Deus, e louvamos o Teu nome. Amém. Ótima semana. Deus abençoe.